Finalmente chegou a hora de conhecermos o Illustrator. Para iniciarmos a nossa jornada, vamos primeiro entender como se cria um arquivo. Basta clicar aqui em Criar, que vai aparecer as definições de criação de arquivo. Aqui em Recente aparecem os últimos formatos que você utilizou. Em Salvo aparecem as predefinições que você salvou. Por enquanto ainda não salvei nenhuma, por isso está vazio. Logo ao lado aparecem as definições já criadas pelo Illustrator. Aqui tem as definições de dispositivos móveis, web, impressão, filme e vídeo e arte e ilustração. Primeiro vamos lá em Recente para criar um arquivo do zero para que possamos entender as suas predefinições. A primeira coisa que temos que fazer é renomear o nosso arquivo. Após renomear o nosso arquivo, nós devemos definir uma largura e uma altura. Aqui ao lado, a definição da medida está como pontos, mas vamos colocar como centímetros, pois é uma definição padrão para impressão. Essa largura e altura nós vamos manter, porque aqui tem a largura e altura de 1 a 4, e é isso mesmo que nós queremos criar. Em orientação, a gente pode escolher se a gente quer um A4 em pé ou um A4 deitado. Vamos escolher um A4 deitado, pois criaremos quadros. Em prancheta é o número de quadrados que você quer. Ou seja, se eu quero criar 2 A4, eu coloco aqui 2 A4. Se eu quiser criar um A4 só ou 3 A4, basta alterar o número aqui do lado. Mas vamos manter com 2 A4, pois é o que vamos trabalhar. Em sangria, nada mais é que a sobra do seu arquivo. Ou seja, se você criar um A4 sem sangria, quando a pessoa na gráfica for cortar o seu arquivo com a máquina de corte, ela pode cortar errado e o seu arquivo sair com bordas brancas, e ninguém quer isso. Portanto, a gente sempre define uma margem de erro. Essa margem de erro tem por padrão 0,3, mas é de acordo de gráfica para gráfica. Caso a sua gráfica peça um número maior, basta você colocar aqui nessas definições. Clicando em opções avançadas, vai aparecer modo de cores, efeito de rasterização e modo de visualização. Em modo de cores, você pode escolher entre cores RGB e cores em CMYK. As cores RGB são utilizadas em modos digitais, como monitores, iPads e celulares. Já as cores em CMYK são utilizadas para impressão. Nós vamos manter em CMYK, pois o nosso arquivo será impresso. Em efeitos de rasterização, a gente tem algumas opções aqui: alta, média e tela. A tela nada mais é que a tela do seu monitor, ela tem 72 ppi, ou seja, pixels por polegada. Nós vamos manter em alta, pois o arquivo será impresso, então quanto maior o número de pixels por polegada, maior será a definição do arquivo. Em modo de visualização, eles nos dão três opções: padrão, pixel ou superimposição. Nós vamos manter em padrão, pois é assim que vamos trabalhar o nosso arquivo impresso. Após ter definido toda a nossa configuração, basta criar o arquivo. Após criarmos o arquivo, precisamos entender como funciona a sua navegação. Logo aqui abaixo aparece o zoom que estamos utilizando nas pranchetas. Se eu colocar aqui um zoom de 100%, ele vai me dar 100% de um A4 na minha tela, para que eu possa visualizar 100% do meu projeto. Mas caso eu queira visualizar os dois projetos juntos, eu boto em 66%, que eu consigo visualizar as duas pranchetas. Logo do lado aparece por qual prancheta que eu quero trabalhar lá. Você consegue ver aqui, ó, navegação de prancheta. Se eu quiser criar algo na prancheta 2, basta eu colocar prancheta 2, que ele nos leva e nos coloca na proporção exata da prancheta 2. Aqui você vai poder trabalhar na sua prancheta 2. Caso você queira voltar para a prancheta 1, como estamos conhecendo as pranchetas, nós vamos deixar visualizando as duas, para que a gente possa entender as suas propriedades. A parte de cima nada mais é que uma área de navegação, como se fossem os navegadores de internet, como o Google Chrome e Internet Explorer. Logo aqui em cima você consegue ver o nome que você definiu para o seu arquivo. Do lado aparece o zoom que estamos utilizando no arquivo. Como você pode confirmar aqui embaixo, o zoom que estamos utilizando aqui é o mesmo que está aqui em cima. Em CMYK aparece o nosso padrão de cores, que é o padrão para impressão. E a exibição de GPU nada mais é que a exibição normal. Existem dois tipos de exibição. Se você clicar aqui em cima, aparece a exibição contornar e a exibição de GPU. Vou te dar um exemplo logo abaixo. Eu vou criar um quadrado sem contorno e com preenchimento vermelho. Pronto, eu criei um quadrado.
Caso eu queira ver a imagem como ela é, eu deixo em exibição de GPU. Mas caso eu queira ver apenas o contorno, basta eu selecionar o contornar, que ele vai me mostrar apenas o contorno de todos os elementos na tela. Mas por enquanto não vamos trabalhar com isso, então eu vou deletar para que a gente possa continuar entendendo como funciona a nossa área de trabalho. Antes de tudo, precisamos entender como vamos navegar por nossas pranchetas. Existem alguns atalhos que facilitam muito a nossa vida. Se eu segurar o Ctrl e apertar o mais, eu dou zoom. E segue assim, se eu apertar Ctrl mais ou Ctrl menos, eu dou o zoom e tiro o zoom. Caso eu queira deixar em tela cheia, eu aperto Ctrl 0. Você pode ver que ele justifica a prancheta na nossa tela. Agora, caso eu queira deixar a tela em 100%, eu aperto Ctrl 1, que eu deixo a tela em 100% de visualização. Caso eu queira ir para um lado ou para o outro, eu aperto o Ctrl e o Scroll. Rolando o Scroll para um lado e para o outro, eu consigo navegar na horizontal. Assim eu consigo visualizar as duas pranchetas. Eu vou tirar o zoom para exemplificar essa navegação. Segurando o Ctrl Scroll, eu consigo navegar entre a prancheta 1 e a prancheta 2. Caso eu queira navegar de maneira mais livre ainda, existe o espaço. Pressionando o espaço aparece essa mãozinha. Nessa mãozinha você consegue clicar com ela em cima da tela sem mexer nenhum objeto e navegar pelas suas pranchetas. Caso você queira fazer isso de maneira manual, basta você selecionar a mãozinha aqui do lado nas ferramentas, que você pode navegar entre uma prancheta e outra. E caso você queira dar zoom, basta você clicar na lupa, que você dá zoom em determinado objeto. Caso tenha um objeto aqui, caso tivesse um objeto aqui e você quisesse dar zoom nele, basta você selecionar ele que você vai exibir na proporção que você colocou. Vamos tirar o zoom para entender como funcionam as nossas setas. Existem três tipos de movimentação. Existe a seta 1, que ela é uma ferramenta de seleção, e existe a seta 2, que é uma ferramenta para seleção direta. Ou seja, eu vou criar um quadrado aqui de novo, um quadrado vermelho, e vou pegar a seta 1. Essa seta 1 eu consigo movimentar o nosso objeto. Já com a seta 2, eu consigo selecionar cada vértice do objeto e manipulá-los de acordo com o que eu quero.